A maioria dos sistemas não morrem por erros, eles morrem por excesso. Décadas antes de falarmos em software inchado, legado, impossível de manter e times que não entendem o próprio código, um programador silencioso já tinha percebido tudo isso e feito exatamente o oposto. Nesse vídeo você vai entender como a obsessão de Ken Thompson por simplicidade deu início ao Unix, moldou a forma como escrevemos software até hoje e deixou uma pergunta desconfortável no ar. Se ninguém consegue entender um sistema por completo, ele ainda é bom? Essa sugestão de vídeo foi deixada nos comentários do vídeo onde fizemos sobre Dennis Ritchie pelo nosso seguidor Samuel Moreira. Então, se você tem alguma personalidade, algum tema que você gostaria de saber mais e quer que a gente faça um vídeo sobre, é só deixar aqui nos comentários porque a gente vai trazer para vocês. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo, curtir o nosso vídeo, comentar o que você achou, quais são as próximas pessoas que você quer. E lembrando, toda terça-feira às 18 horas nós temos live aqui no YouTube para falar sobre tudo o que rolou no mundo da tecnologia daquela semana. Então eu espero você terça-feira na live, hein? Ken Thompson nunca foi o tipo de programador fascinado por tecnologia no hype. Enquanto a maioria corria para esse lado, ele ia logo pro lado oposto. O seu incômodo não era com tecnologia nova, mas sim com tudo que atrapalhava o entendimento. Para Thompson, um bom software tinha 3 pilares bem claros: simplicidade, clareza e elegância. Se algo precisava de explicação demais, já estava errado. Código bom era aquele que quase se explicava sozinho. Pouca gente comenta, mas a sua história pessoal nos ajuda a entender isso. Thompson, ele teve uma infância marcada por instabilidade e muitas mudanças. Nada muito dramático, mas isso criou um padrão para ele. Freud explica isso, né? Um desejo constante por estruturas previsíveis e confiáveis. E é aí que tudo converge. No código, ele construiu o que talvez tenha faltado fora dele: sistemas pequenos, controláveis e compreensíveis, como se cada linha fosse uma forma silenciosa de colocar ordem no caos. O Multics nasceu com boas intenções e uma ambição técnica enorme. A ideia era criar o sistema operacional definitivo, compartilhado, seguro e à frente do seu tempo. No papel era brilhante, mas na prática virou um monstro difícil de entender e evoluir. Não foi um fracasso por falta de talento, muito pelo contrário, tinha uma das mentes mais brilhantes trabalhando nele. O problema foram os excessos de ideias competindo entre si, camada sobre camada até o sistema ficar muito complexo, acumulado e pesado demais para funcionar bem. Esse colapso não veio de bugs críticos ou erros bestas de programação e bem óbvios. Não, ele veio da complexidade. Cada nova funcionalidade parecia uma boa ideia isoladamente, mas juntas criaram algo frágil, difícil de controlar e impossível de simplificar depois. Foi ali que Thompson aprendeu uma das lições mais importantes da computação: nem todo sistema quebra por bugs. Alguns quebram porque tentam ser tudo ao mesmo tempo, e esse anti-exemplo moldaria tudo o que ele faria dali para frente. Existe um mito de que o Unix nasceu para mudar o mundo, que desde o início ele foi pensado como uma revolução da computação. A realidade é bem menos épica e muito mais interessante. O Unix nasceu quase por acaso, sem discurso grandioso ou plano estratégico. Ele surgiu para algo incrivelmente simples: rodar um jogo. Thompson queria continuar brincando com o Space Travel e para isso usou uma máquina praticamente esquecida no laboratório, uma PDP-7, que ninguém mais levava a sério. Não havia roadmap, nem visão de mercado, muito menos pressão externa. Cada decisão tomada ali era pequena e extremamente prática. O foco não era como criar o melhor sistema do mundo, mas como fazer isso funcionar agora. Resolver um problema de cada vez com o mínimo necessário. E talvez esteja aí o segredo: o Unix não cresceu por promessas, mas por escolhas certas no curto prazo, sem excesso, sem ambição inflamada, só decisões simples que funcionavam. O impacto veio depois, como consequência, não como objetivo. O que muita gente chama de filosofia Unix não foi escrita em um manifesto. Ela estava escondida no código, nas decisões silenciosas que Thompson tomava todos os dias. Programas pequenos, simples, que faziam uma coisa só e faziam muito bem. Em vez de sistemas gigantescos engessados, a ideia era criar ferramentas independentes. Cada uma resolvia um problema específico e podia ser combinada com outra. Não era sobre controle central, mas sobre cooperação entre partes simples. Outra escolha poderosa foi usar texto como interface universal.
Arquivos, comandos e comunicação seguiam o mesmo formato básico. Isso tornava o sistema previsível, legível e fácil de adaptar mesmo em outros contextos. No fim, isso revela algo muito maior do que só um sistema operacional. É um modo de pensar, menos excesso, mais clareza. Resolver o essencial primeiro e criar estruturas simples o suficiente para durar. Uma filosofia que ultrapassou o Unix e acabou influenciando como pensamos em tecnologia, não só nisso, mas também em até decisões da nossa vida pessoal, e em até problemas da vida real. Existe uma curiosidade pouco comentada: Ken Thompson nunca foi exatamente um entusiasta do Linux. E isso não tem nada a ver com licença, disputa ideológica ou briga de comunidade. O desconforto dele era outro, muito mais profundo. Para Thompson, o problema não era o fato de o sistema ser aberto ou colaborativo, também não era a escala do projeto. O ponto central era a compreensão. Ele acreditava que um bom sistema deveria ser entendível por uma única pessoa ou por um grupo muito pequeno. Quando um sistema cresce a ponto de ninguém mais conseguir enxergar o todo, algo se perde. Mesmo que funcione, mesmo que seja poderoso e mesmo que seja amplamente adotado. A pergunta deixa de ser: ele roda pra alguém realmente entende isso? E aí fica a provocação que Thompson sempre deixava no ar. Se ninguém compreende o sistema por completo, ele ainda é bom? Ou será que nós só aprendemos a conviver com a complexidade ao invés de questioná-la? Ken Thompson nunca se encaixou no molde das grandes figuras carismáticas da tecnologia. Ele não subia em palcos para defender ideias, não escrevia manifestos e não tentava criar movimentos ao seu redor. Liderança para ele nunca foi uma ambição. Ele não fundou comunidades, não organizou seguidores e não levantou bandeiras. Enquanto outros se tornavam porta-vozes de ideologias técnicas, Thompson permanecia quase invisível. Sua presença era sentida no código, não no discurso. O impacto dele veio de outro lugar, ele simplesmente construía. Escrevia sistemas, resolvia problemas e seguia em frente. Sem narrativa heróica e sem a necessidade de convencer ninguém. E talvez seja justamente isso que o torne tão diferente. Thompson liderou sem liderar e influenciou sem nem precisar falar nada. Deixou um legado não porque ele quis ser seguido, mas porque ele construiu algo bom o suficiente para ficar por muitos anos. Mesmo quando o nome de Ken Thompson não aparece, a influência dele está em todo lugar. Ela vive em sistemas modernos que usamos todos os dias, muitas vezes sem perceber. O macOS, por exemplo, carrega no coração uma herança direta do Unix por meio do BSD. Essa influência também está nas ferramentas de desenvolvimento, pipes, pequenos utilitários, scripts simples encadeados para resolver problemas complexos. Tudo isso nasce da mesma lógica que Thompson ajudou a criar décadas atrás. Até a cultura DevOps carrega essa assinatura silenciosa, a ideia de automação simples, ferramentas especializadas e sistemas que conversam entre si reflete exatamente aquele pensamento original: menos camadas, mais fluxo. E talvez aí esteja a maior prova do impacto de Ken Thompson. O melhor design é aquele que desaparece, ele funciona tão bem que ninguém sente a necessidade de falar sobre ele. Ele está lá sustentando tudo, silencioso, exatamente como seu criador. No fim, talvez a ideia mais radical de Ken Thompson seja também a mais desconfortável. Para ele, reescrever quase sempre era melhor do que remendar. Quando um sistema acumulava complexidade demais, tentar consertar virava apenas uma forma elegante de adiar o problema. Essa filosofia conversa diretamente com o mundo atual. Sistemas legados sustentam empresas inteiras cheias de camadas, exceções e decisões antigas que já ninguém mais entende. Se você percebe que a sua empresa passa por esse problema, procure a nossa patrocinadora T2S Tecnologia. Eles desenvolvem sistemas e soluções sob demanda especialmente pensado no seu negócio. Se você quer saber mais, entra no site t2s.com.br. A complexidade não surge do nada, ela se acumula. Cada correção rápida, cada só mais essa feature, cada gambiarra bem intencionada empurra o sistema para um ponto sem volta. Thompson ele enxergava isso cedo quando ainda dava tempo de parar. E aí vem a lição final: nem sempre evoluir é adicionar. Às vezes, evoluir é ter coragem de apagar, parar, pensar e começar do zero. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário falando qual é a próxima personalidade, história, ideia que você quer que a gente traga aqui no canal, porque a gente vai trazer para vocês. E toda terça-feira às 18 horas nós temos live aqui no YouTube para falar sobre tudo que rolou no mundo da tecnologia nessa semana. Então eu espero você terça-feira na live.